conheci o Senna pessoalmente quando eu fui convidado para fazer a modelagem do Seninha, personagem Seninha, né? Eu estava selecionando o escultor para fazer a modelagem e um dos desenhistas que trabalhava lá no estúdio do Instituto me indicou. Aí eu fiz as primeiras modelagens, fui aprovado e aí dessa forma que eu conheci o Instituto e comecei a fazer as modelagens. E depois, com o tempo, teve aquele acidente, né? E aí eu resolvi fazer o Senna para minha filha, né? A minha filha era muito fã do Senna, chorou aí quase uma semana toda, né? E aí eu resolvi fazer a estatueta para ela. E passou um tempo depois, numa das reuniões que eu tive com o Instituto, aí eu comentei que tinha feito a estatueta e eles pediram então que eu levasse lá e mostrasse a peça, né? Aí eu levei lá e ficou no Instituto durante um tempo e passou assim uns 2 meses, 3 meses, eu pensei até que eles tinham esquecido. Aí eles me chamaram e disseram que a dona Neide tinha visto, que tinha gostado muito e que ela havia conversado com a Viviane Senna. E eles então me convidaram para que eu fizesse uma produção para que os fãs tivessem uma lembrança, né? Os fãs dele tivessem uma lembrança eterna do Senna, né? A gente resolveu lançar a estatueta do Senna, Baiada Ouro, para a gente celebrar o legado do Senna. Então, em 2014, então a gente resolveu lançar essa estatueta. Quando eu fiz a primeira escultura e apresentei para o Instituto, eles gostaram muito da estatueta, mas eles não gostaram da posição. Aí eles falaram que gostariam que fosse que fizesse a paradinha do Senna, né? E eu não conhecia o que era a paradinha do Senna. Aí eu perguntei para eles, eles falaram que o Senna, na hora que tirar a foto, né, ele pegava o capacete, dava 2 passos e dava a paradinha e aí tirava a foto. Então, baseado nessa informação, eu fiz então um modelo que é o atual, ele segurando o capacete e com a paradinha. O processo de produção é o seguinte: eu primeiro modelo o personagem com a massa clay, né? E qual é a vantagem da massa clay? É que você consegue tanto adicionar como retirar o material a qualquer momento. Então eu faço os detalhes todos, né? Da dobra da roupa, detalhe da costura, tudo aqui. E depois eu tiro uma forma de borracha de silicone, aí fundo uma peça em cera. Por que a cera? Porque a cera você consegue dar acabamento, detalhe final, né? E aí eu finalizo então fazendo todos os trabalhos de costura, né? Os logos, o nome, a bandeira, e inclusive sigo todos os logos que está exatamente no uniforme dele, tá? Aí depois de tudo finalizado, aprovado e dando acabamento, eu tiro novamente uma forma de borracha de silicone para mim poder fundir então a cera final, que vai a cera de produção. Essa cera é uma cera própria para fundição. Então, para cada peça que eu faço, eu tenho que fundir uma peça em cera. Entendeu? Então, se eu preciso fazer 10, 20 peças, então cada peça uma cera eu tenho que fazer. Depois de fundir essa cera, que inclusive ela é feita em partes, né? Porque tem algumas partes que ela tem contra-saída ou pode dar bolha, então eu separo as peças para poder fundir. Depois eu junto todas elas e faço o acabamento final nela, tirando todas as rebarbas, tudo, porque o metal copia perfeitamente, né? Qualquer detalhe. Depois de feito isso, então ela é feita a cerâmica. Aí a cerâmica depois vai no forno. Ela é aquecida primeiramente para tirar a cera, derreter a cera que está dentro. Depois ela é queimada a 800 graus. E depois disso, então, vai para a fundição. O metal que é fundido, ele vai com uma temperatura aproximadamente 500 graus, né? E ela copia todos os detalhes então, do molde. E depois de resfriada, você quebra o molde, você tem então a peça final em metal.
Aí essa peça aqui depois ela é polida, né? Tirando todo o acabamento, retira os canais porque na peça para fundir tem que fazer os canais de saída de ar, né? Aí você retira tudo do acabamento final, depois você leva a fazer o banho de ouro. Voltando do banho, então a gente faz a montagem com o capacete, faz a perfuração do local onde você vai fixar a peça, a gente monta na base, tá? Depois de pronta a base, então a gente aplica a plaquinha de identificação com a numeração da peça, que vai tanto na placa como na estatueta. Depois de pronto isso, então ela vai acompanhada numa caixa de madeira envelhecida com cantoneira dourada, cadeado dourado e um certificado de autenticidade, certo? Isso porque o colecionador ele gosta de ter a peça mais perfeita possível, né? Então a gente tem todo esse cuidado para poder fazer esse trabalho. Por isso que ele é tão demorado, entendeu? Porque são todos esses cuidados que a gente tem que fazer para ter uma peça perfeita. O tempo, mais ou menos, demora aproximadamente uns 30 dias para sair uma peça pronta, entendeu? Então é um processo um pouquinho demorado, né? O meu empenho é fazer essa estatueta do Senna para manter a imagem viva para as próximas gerações.